Fala pessoal, está começando mais um Conversa de Dono. Meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys Marketing Digital e esse daqui é um podcast que quer trazer para você insights de pessoas, histórias de pessoas que vivem a realidade da gestão e do empreendedorismo. Hoje nós temos uma conversa super bacana com a Rose, ela que tem uma história que representa exatamente o que o cooperativismo acredita. Pessoas que crescem juntas, que transformam a própria vida de esforço e oportunidade. A Rose, ela saiu de uma infância simples, começou na cooperativa como serviços gerais, passou para a Caixa Financeira e hoje é uma gerente da cooperativa da unidade de Capão Alto. Agora sim, pessoal, estou aqui de frente com a Rose e antes de eu começar as perguntas, eu vou pedir para que ela se apresente para vocês. Rose, então conte para nós aí quem é você. Meu nome é Roselene Miller, sou casada, tenho 2 filhos, o Alisson e a Alicia. Também sou avó de Eduarda, já hoje com 16 anos. Fui avó ainda muito jovem, fui avó aos 37 anos de idade. Você é capão-altense? Não, eu sou natural de São José do Cerrito. Ah, de São José do Cerrito, legal. Mas mora hoje em Lages? Moro em Lages. Rose, quando você... antes de eu fazer uma pergunta, eu quero fazer uma introdução aqui para a galera que está nos assistindo. Pessoal, eu fui há uns dias atrás num evento, fazer a cobertura do evento, de fotos, vídeos, né, por conta da agência, e era um evento, como é que é? Era o 13º, 14º encontro? Workshop da Mulher Rural. Isso. Né? E uma das palestrantes era a Júlia, até colega de profissão, também professora na instituição onde eu dou aula, mas você, eu acho que foi depois teve um painel com várias empreendedoras, né? E no início da tarde a Rose foi uma das palestrantes. E antes de começar a palestra da Rose, eu estava conversando com ela e ela me contou umas histórias sobre livro, carreira e tal, e foi bem bacana. Eu, na hora, eu disse, Rose, tu vai ter que contar isso para nós, então fica ligado aí que a história tá super bacana. Rose, conta lá para nós então. Quando você olha lá para trás, né? Eu já estava dando um spoiler aqui para a galera, mas quando você olha lá para tua infância, filha de agricultores com tantas, né, dificuldades que a gente sabe que existe no campo, né? O que dessa época você sente que moldou o que você é hoje? Sim, eu tive uma infância muito difícil, né? Não difícil só financeiramente, mas também para estudar. Ali havia muita dificuldade, devido a gente morar no interior de São José do Cerrito, então havia uma dificuldade muito grande até chegar nas escolas isoladas. Mas isso hoje eu trago para mim que foi com essa coragem, com essa força e determinação que eu sou a mulher que eu sou hoje. Uhum. Eu hoje estava conversando com a Chuchu. Ela é professora ali no Senac, não sei se tu conhece a Patrícia, e a gente estava comentando um pouco sobre essa questão da infância nossa, né? E aí eu comentei um pouco para ela ali do que a gente hoje cobra um pouco os nossos filhos, né? E a filha dela também estava junto numa viagem ali, o Biel e a Lívia foram, e ela estava, né, a gente estava dando risada ali dos comentários deles e tal, e a gente ia analisando um pouco a nossa infância, a infância que a gente está dando hoje para os nossos filhos e a infância que a gente vê, e aí não querendo fazer às vezes comparativos, né? Mas a infância que a gente vê de algumas crianças e alguns jovens hoje, né? Que da facilidade às vezes que o pai proporciona para essa criança, né? E ainda comentando assim, Chudo, assim, cara, se tem uma coisa que eu cobro deles é que pelo menos tire o prato da mesa, que lave uma louça, que arrume a sua cama, né? Que são por uma criança, vamos dizer assim, obrigações que não vai cair um dedo, né? Mas que já vai moldando, já vai dando um caráter, já vai dando uma certa responsabilidade e organização na vida também, porque a gente às vezes vê umas crianças que são totalmente desordenadas em tudo,
né? E aí até eu lembrei de uma história de um casal nosso, eles viram isso com a Lívia e o Biel, eles viram assim, pô, que legal, eles já tiram, né? Já organizam as coisas, né? Só fazendo um comentário, e a gente vendo a nossa infância, se a gente comparar a nossa infância, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu não sei, talvez você um pouco mais cedo, né? Mas se eu chegar hoje para um jovem de 14 anos e falar para ele que ele tem que trabalhar, que ele, né? A minha primeira carteira assinada foi de jovem auxiliar bolsista, né? E com 14 anos, né? Hoje, Deus o livre, hoje se tu falar isso para um jovem, ele te avança. Você também começou a trabalhar muito cedo, né? Você ajudava teus pais. Como é que foi essa início da tua jornada? Com quantos anos tu começou a trabalhar, Rosa? Desde que me lembro de gente. Desde que me lembro de gente, né? Não, mas desde muito nova, eu já sempre ajudei os meus pais, né? Ali, eu acredito que eu lembro, a partir dos 8 anos de idade, a gente já tinha responsabilidades. E isso é muito importante. Hoje, eu dou muito valor para tudo que eu aprendi de pequena. Porque eu nunca, até hoje, me vitimizei. E sim, tirei forças de tudo o sofrimento que a gente passou, porque, na verdade, naquele momento eu não via como sofrimento, mas sim como um aprendizado. Você depois começou como babá, né? Foi a sua primeira profissão, você foi babá? Isso, depois que a gente veio para São José de Cerrito mesmo, na Praça de São José de Cerrito, porque antes a gente morava no interior, então era lavoura, era agricultor, né? Depois de um tempo que o meu pai percebeu que não daria mais para a gente ficar lá, até porque não tinha estudo e a plantação de fumo estava fazendo muito mal para a nossa família. A família estava adoecendo, então o meu pai resolveu vir para São José de Cerrito. Foi onde eu comecei a trabalhar de babá. Certo. E você casou muito jovem também, né? Isso eu escutei lá na sua palestra, né? E também teve um filho muito jovem ainda. Conte para nós um pouco dessa tua trajetória de vida aí. E se em algum momento você sentiu medo desse futuro, assim, nossa, eu sou tão jovem, já estou grávida, né? Tu teve medo do futuro, das incertezas? Conte um pouco para nós dessa trajetória da sua vida. Isso, eu engravidei, eu casei e engravidei aos 19 anos. Na verdade, senti medo sim, porque até então, né, era uma responsabilidade a mais, porque eu sempre trouxe comigo muita responsabilidade, muita força de vontade, sempre acreditei nos pequenos, todos os pequenos momentos que a gente teve, mas tudo isso eu acredito que eu tirei como força, né? Ser mãe me fez mais forte, mais guerreira, e para mim lutar, que a partir daquele momento não era só por mim, mas sim por mais alguém, né, que dependia de mim. O filho muda a vida, né? Muda. Eu não fui pai tão novo assim, mas com o nascimento do Biel, cara, mudou completamente assim a minhas atitudes, assim, na questão de futuro, principalmente, né? Eu não tinha, antes de ter o Biel, eu não tinha, vamos dizer assim, um fundo de reserva, eu não guardava, né? Todo o meu dinheiro que vinha, eu acabava gastando ali, porque, né? Dependia só de mim mesmo, né? Então, e com a vinda do Biel, eu comecei a pensar lá na frente, né? Assim, cara, agora eu tenho um filho. E daqui a pouco esse filho vai precisar estudar, e daqui a pouco ele vai precisar ir para a faculdade, e tu carrega esse filho junto contigo, pelo menos aí até uns 20 anos, né? Então a gente começa a ter outras mudanças, né? A gente acaba ficando até mais responsável do que já era, né? Sim, e também a gente valoriza e vê o quanto foi importante o que os pais da gente passaram, os ensinamentos deles, né? Que a gente pode tirar dali exemplos para dar continuidade na educação dos nossos filhos. Eu tenho uns filhos muito abençoados, são bem responsáveis e eu tenho muito orgulho deles. Você tem dois, né? 2. O segundo foi a menina, né? A Alicia. Tá, e o seu esposo hoje é o que você casou lá com 19 anos? Sim, legal. continuamos Hoje é difícil achar uma história assim. Quantos anos casados? Nós estamos com 33 anos de casado. Olha aí, ó. Temos que fazer
com 35 anos é bodas do quê? Ah, me pena, não sei. Pois vamos ver aí com bodas. Temos que fazer uma festa, né? Porque é difícil hoje, passar dos 30 anos de casado. Acho que foi no episódio anterior que a gente até comenta, assim, hoje a sociedade como um todo, né? Na primeira diferença, na primeira adversidade, já acaba desistindo, né? E tanto, vamos dizer assim, para um trabalho, às vezes, né? Que a gente, não estou muito legal com o chefe, vou lá e peço as contas, né? No relacionamento, hoje também, cara, que cara mais chave, vai lá e sai e termina o relacionamento. É difícil hoje a gente ter algo. Eu lembro que a gente trouxe isso junto com a Mari, ela é proprietária da Ufer aqui em Lages, de purificadores de água, e ela tá 20 anos, se não me engano, na mesma empresa que é essa de purificadores, né? E a gente traz essa abordagem, assim, é difícil hoje você ter uma pessoa tanto tempo numa empresa ou tanto tempo de relacionamento. No teu caso, você tem tanto tempo de casamento, né? E também de emprego, porque é o que nós vamos falar agora, né? No Sicoob, quando surgiu a vaga para você? Eu sei um pouquinho da tua história, né? Porque você comentou lá na palestra, né? Mas para quem está assistindo aqui e não sabe ainda, quando surgiu a vaga de serviços gerais no Sicoob, você imaginava que seria o teu ponto de virada, assim, é aqui agora que eu vou fazer a minha vida, é aqui que eu vou seguir ou não? Seria mais um emprego? Na verdade, quando eu procurei, que eu deixei o currículo no Sicoob, quando fui chamada, eu não sabia que era para serviços gerais. Eu simplesmente cheguei até o Sicoob porque lá havia uma vaga. Aí, quando eu cheguei no Sicoob, o presidente, que é o presidente atual até hoje, o seu Cândido Lucas, falou que ali havia uma vaga de serviços gerais, se eu me interessaria. Mas ele não deixou eu responder, ele já foi logo falando que essa vaga tinha surgido porque a moça que trabalhava em serviços gerais estava passando para o caixa. Porque ali no Sicoob eles davam muita oportunidade para todas as pessoas que ali trabalham. Primeiro eles ofereciam as oportunidades ali para depois procurar fora. Então isso fez com que brilhasse os meus olhos e eu aceitei no primeiro momento. Esse já era na unidade de Capão Alto, essa vaga? Não, era aqui no Coral, era ainda ali na Rótula dos Bois, aqui no Coral. Uhum. Certo. E como que foi esse começo, Rose? O que você sentia, assim, né, indo todos os dias trabalhar nessa primeira função tua ali? Eu me senti muito orgulhosa em fazer parte da cooperativa. Eu ia todos os dias com muita alegria e sabendo que ali eu tinha oportunidade, né, de crescimento e de muito aprendizado. Uhum. Tem uma... Eu dou aula na faculdade, né? E eu até te comentei antes ali, eu tenho alguns alunos e eu estou fazendo orientação de TCC, então tudo bem louco, porque eles têm que entregar essa semana o trabalho, o TCC, então tudo bem louco. Meu WhatsApp tá um caos ali. E aí, uma delas é funcionária do Sicoob e o trabalho, o TCC dela é justamente sobre o clima organizacional. E dentro do tema, né, ela está abordando o Sicoob, até porque ela trabalha também no Sicoob. Por que as pessoas hoje gostam tanto de trabalhar dentro dessa cooperativa, né? E a gente aborda ali, será que é uma questão de segurança, né? Será que é uma questão de financeiro? Porque as pessoas, em vista vamos dizer assim, do mercado, do trabalho que tem oferecido aqui na nossa região, tem uma remuneração boa? Será que é por conta dos benefícios, né? Tem diversos questionamentos que a gente faz ali, e uma das coisas que a gente vem percebendo através desse projeto é de que existe realmente um clima bom para se trabalhar, né? E eu até comentei um pouco antes da nossa conversa aqui, o Sicoob, ele parece o banco da nossa cidade, né? A gente tem algumas cooperativas que são locais aqui, mas a gente parece que o Sicoob, apesar de ser uma marca, né, nível nacional, né, parece que o Sicoob é daqui. A gente vai ali, parece que é um banco da cidade, né? Eu acho que esse clima realmente é muito, muito bacana. E você passou ali por vários setores. A gente começou agora
na questão dos serviços gerais, né? Mas você já foi caixa, tesoureira e hoje é gerente de uma unidade, né? Qual que foi a mudança de função mais desafiadora para você? Então, até como a gente comentou antes, você me relatou que para você, no teu pensamento, seria mudar dos serviços gerais para a caixa, né? Mas não. Foi assim, o que eu encontrei mais dificuldade, assim, em mudança, foi ser gerente. Porque quando eu trabalhava, né, ali em caixa e fui para tesouraria, pelo menos quando eu passei para caixa, eu tive muito apoio, tinha alguém sempre do meu lado me acompanhando. E quando eu recebi o convite para assumir de gerência, eu lembro até hoje que uma das diretoras desceu e me perguntou, né, se eu gostaria de assumir a vaga de gerente no município de Capão Alto. E eu respondi a ela que eu não tinha condições, que eu só sabia caixa, tesouraria e que eu ainda não tinha conhecimento de atendimento, crédito, conta corrente e que seria muito difícil para mim. E ela me respondeu: neste momento, Rose, eu estou precisando de alguém de inteira confiança. Moldar como gerente, eu tenho certeza que você tem capacidade para aprender no caminho. E foi onde eu fiquei muito feliz e muito honrada. Eu estava ali pregando tudo que os meus pais me ensinaram. É um pouco do que a gente fala bastante aqui no nosso Conversa de Donovas, que é o que tem um termo que é hard skills, soft skills, né? As hard skills hoje, toda e qualquer empresa, ela tem poder de fazer um treinamento e uma capacitação. Mas quando as empresas hoje contratam, elas contratam pelas soft skills. E o que são as soft skills? É isso que você falou, é a confiança, é a dedicação, é o comprometimento, né? Então, hoje, as empresas, elas querem pessoas comprometidas com a sua marca, né? Elas querem pessoas que possam ser, né? Que eu possa realmente delegar aquela função. Eu vou virar as costas e eu tenho certeza que aquela pessoa vai fazer o melhor possível e se ela não conseguir, ela vai buscar, vai questionar, né? Mas ela vai estar comprometida. Eu confio totalmente naquela pessoa, né? E algumas pessoas hoje, elas acreditam que é pós, é mestrado, é curso, e curso, mas quando tu bota para dentro de uma empresa, é aquela pessoa que chega mal-humorada, é aquela pessoa que bate, é aquela pessoa que não tem compromisso com as coisas, né? Então, realmente, as empresas hoje buscam isso nas pessoas, a confiança, né? Tem outros atributos, né, que a gente pode... Não se emocione. Tá? Existe algum momento, assim, mais marcante dentro da cooperativa que você guarda com carinho, que fez você ter certeza que estava com a empresa certa, que estava no local bem, assim, teve algum momento? Talvez existam vários, né? Você está quantos anos já no Cicobi? 17 anos. 17 anos. Então, se tiver algum momento, se tiver alguns momentos para dizer para nós... São vários momentos, mas o momento mais marcante até hoje, né, foi ter a minha história e trajetória reconhecida num livro. Através que é esse que tu trouxe aí. De um livro. Deixa eu ver aqui. Esse daqui, ele é o da Andriele? É. Olha, eu vou desmarcar teu livro aí. Bacana. Ele tá disponível à venda, as pessoas têm acesso a esse livro? Sim, na cooperativa. Só na cooperativa. Mas daí eu preciso ir numa agência e solicitar, fazer compra. Isso. É gratuito? É gratuito. Eu vou querer o meu, então. Então tá. Como é que tu trouxe o meu? Mas eu vou trazer. Aí, pessoal, pode então, ter certeza. passe numa das cooperativas, numa agência do Cicobi, solicite seu livro aqui, ó. E Se você quiser abrir, a página tá marcada? Tá marcada. Ah, legal. Olha aqui, ó. Nossa! Ó, determinação adefinitiva. Então, passe lá em uma das cooperativas, aí, uma das unidades do Cicobi, né? Eu vou querer o meu. Depois já vou cobrar ali a Carla e o Mike, que cuidam da minha conta, eu vou querer o meu.
E aí foi o tua... E conte para nós um pouco mais, assim, como que surgiu essa questão do teu livro? Tu comentou para mim rapidamente lá no workshop que a gente se cruzou, né? Mas conte para nós, como é que surgiu a ideia do livro, né? Então, como eu te falei, o Sicoob investe muito em treinamentos para todos nós, né? Principalmente para nós líderes. E fazendo, então, um curso de academia de líderes, onde a professora, né? Assim que eu chamo ela, Mariluce, né? Que eu devo muito, tenho, né? Hoje, muitos ensinamentos, né? Que ela nos passou. Ela pediu para que cada gerente ali contasse como entrou no Sicoob. E eu contando a minha história, ela gostou muito e pediu para mim que autorização no final do treinamento. Ela me chamou e pediu que se eu autorizava ela levar adiante em todos os lugares que ela fosse dar treinamento, passar a minha história, porque a minha história servia como inspiração para outras pessoas. E então, assim, eu falei sim, sem problema, né? Porque até então eu não tinha me dado conta de como a minha história era inspiradora, né? Para mim, eu fui evoluindo por força, vontade e determinação, mas eu ainda não tinha dado, né, o total, assim, de que era inspiradora, né, e que servia para outras pessoas. E assim aceitei, sim, sendo para ajudar outras pessoas, né, bem tranquilo. E depois do livro pronto, assim, o que você sentiu ao ver teu nome ali dentro do livro, impresso, agora fazendo parte da história do Sicoob, né? Porque agora você tá, vamos dizer assim, registrada, né? E seria bem assim, mas qual que foi o teu sentimento após ver todo esse trabalho e o teu nome ali dentro? Quanta honra, quanta gratidão. É algo que eu vou levar para minha alma, para o meu coração. Será algo que ficar gravado eternamente para mim. E assim, ó, a gente falou um pouco da questão da tua história, né? Que mensagem você acredita hoje que a tua história passa para as outras pessoas? Que nem você comentou, a professora pediu, né? Para contar a tua história nas palestras que ela fosse e tudo mais, né? Ou até mesmo, né, a tua história hoje está indo para fora do Sicoob, né? Porque nem você falou, qualquer um pode ter acesso a esse livro aqui. E o que você acredita que dentro da tua história hoje, não sei se alguém já também fez algum comentário relacionado a isso, mas o que ela transmite hoje para as outras pessoas? O que você acredita que conta na sua história? Sim, eu acredito que essa história chegue a várias pessoas, inspire essas pessoas a acreditarem que quando a gente tem força de vontade, que a gente consegue, né? Então, eu fiquei muito feliz de já ser convidada para o workshop da mulher rural para contar a minha história, sendo como uma história de superação e sendo inspiradora. Foi bem bacana o evento ali, né? Tinham quantas mulheres ali? Mais de 220 mulheres, foi o evento. cada uma com a sua história. E a gente não imagina muitas vezes, porque cada um de nós, não só eu, mas cada um sempre tem uma história. E essa história contada pode estar inspirando e ajudando outras pessoas. Com certeza. Eu assim, ó, não é porque eu acabei tendo a ideia de criar esse podcast e até aproveitando um pouco dessa pegada de história e fazendo já um pouco do nosso jabá, vamos dizer assim, mas quantas histórias eu acredito que o seu seja o episódio 40 e espero chegar ao 400, 4.000 aqui. Mas como é legal ver a história de pessoas, né? Porque a gente tem tantas pessoas, tantas histórias legais aqui, a gente às vezes fica olhando aí a história, sei lá, de Elon Musk, do cara lá dos Estados Unidos, do cara da Europa, né, dos caras dos Bambambam. Cara, e a gente tem tanta história e tantas pessoas que podem inspirar nós aqui do nosso lado, né? Que nem eu te falei, quando eu soube da tua história, eu disse, não, tu vai ter que falar isso para nós, né? Então é bacana ver
né, a sua história, né, e a de tantos outros que passaram e vão passar aqui pelo Conversa de Dono, trazendo a sua história, seja o seu lado pessoal, o seu lado de gestão, o seu lado de empreendedor, e é o que a gente vai abordar agora aqui, que é a parte do gestão. Mas antes disso, Rose, tu espera um pouquinho, porque eu tenho um recadinho aqui para a galera. O Conversa de Dono é patrocinado pelo Sicoob Cred Serrana, a cooperativa que acredita nesse programa, bem como no empreendedorismo como motor para alavancar a nossa comunidade. Então, se você está procurando por uma instituição financeira que acredita e tem um propósito junto com o comércio, junto com o dono e a proprietária, procure uma das agências do Sicoob. Eu confio no Sicoob, pode confiar também. Estamos de volta ao nosso Conversa de Dono. Hoje no episódio aqui uma história super bacana, a história da Rose, que veio contar para nós a sua trajetória de vida, seu lado pessoal, ela que saiu lá do interior de São José do Cerrito e hoje está como gerente de uma das unidades do Sicoob Cred Serrana. Então, vamos seguir aqui com nosso bate-papo, a nossa conversa. Vamos passar para o bloco de experiências e propósito, Rose. Hoje você tem quantos anos de cooperativa? 17 anos de cooperativa, 17 né? anos. 17 anos. Como eu comentei ali no início do nosso episódio, é difícil a gente ver pessoas com mais de 30 anos de casado, quem dirá 17 anos no mesmo emprego, né? Eu, antes de ter a agência, eu trabalhei numa empresa, trabalhava como representante dessa empresa, viajava o estado inteiro, e dentro dessa empresa ali, eu fiquei 9 anos dentro dessa empresa. E eu era o mais novo dentro da empresa, para tu ter ideia. 9 anos já é uma história, né? E eu era o mais novo. Eu lembro que tinha o Adriano e o Alan, o Roberto. Até o Roberto encontrei ele essa semana no trânsito. Se não me engano, era o Adriano. Tinha sido o primeiro e o único emprego da vida dele. Ele estava lá quase 30 anos já dentro da empresa, assim, mas é difícil hoje você encontrar em algumas instituições, algumas empresas, pessoas que estão há tanto tempo, né? E que vêm ao longo desse tempo também construindo uma carreira, construindo um crescimento lá dentro, né? O que o Sicoob hoje, ao longo desses 17 anos, representa para você, Rose? O Sicoob, para mim, representa a minha vida. Pois foi no Sicoob, ele não me reconheceu só como profissional, mas sim como pessoal. Ele passou de trabalho para um pedaço de vida. Isso. E se você olhar para trás assim e ver tudo que você viveu, né, dificuldades como você comentou ali na sua infância, né, é muito trabalho duro, né, responsabilidade. Se você olhar tudo isso e juntar isso à história sua dentro do Sicoob, valeu tudo a pena? Sim, valeu muito a pena. A gente sempre tem que ter muita força, humildade sempre, porque eu acredito que tudo o que eu consegui também foi com muita humildade. Eu sempre pedi ajuda, eu sempre fui muito honesta e eu sempre dei muito de mim. E assim, ó, se você pudesse chegar hoje, dar 2 conselhos. Eu tinha anotado um conselho aqui, mas vamos dar 2 conselhos. O primeiro conselho é para você. O que você diria para a Rose lá com 19 anos, né, chegando na igreja, né, vai se casar, menina jovem, né, grávida, né? Qual o conselho que você daria para a Rose lá com 19 anos? Acredite em você, Rose, e sempre siga as orientações e ensinamento que seus pais lhe passaram. E assim, hoje, como eu comentei também no início do episódio, é difícil, se não me engano, eu acho que isso foi uma fala da Mari também, uma das maiores dificuldades que ela tem hoje como gestora, como administradora da empresa, é a questão, o Juan também trouxe isso, o Juan do Bistrô, é a questão de você fidelizar as pessoas dentro da empresa, porque às vezes você pega uma carteira de trabalho de um jovem aí de 19, 20 anos, já passou por 7, 8 empresas, fica 4, 5 meses numa empresa e já desiste, né? É difícil hoje você ter, né, uma pessoa com tempo de casa, não sei se por qual adversidade ou se é talvez uma
uma ansiedade pelo crescimento. Fico 3, 4 meses aqui, não aumentar meu salário, não galguei um cargo melhor, vou sair desse negócio, vou buscar outra coisa, né? O que você recomendaria e daria assim de conselho para quem está começando de baixo, para aquele cara que está chegando numa empresa agora, né, que tem medo às vezes de não conseguir crescer, né? Quais são os conselhos para você ao longo aí que você já traçou? Até através do livro, a gente fez um ótimo trabalho ali junto com a Ariane, que é do setor do RH. A gente foi em todas as agências entregar o livro e ali eu passei para todos, né? Que acreditem no potencial deles, acreditem que sim, o Sicoob é uma das melhores empresas de se trabalhar e que por mais que às vezes eles estejam ali há 1, 2, 3 anos e pensem que não estão sendo vistos, que não têm oportunidades, tem sim. Basta chegar a hora, esperar, aguardar e dar sempre o melhor de si. E isso vale não somente para o Sicoob, isso vale para todos os negócios, né? Sim. Espere, né? As oportunidades não surgem do dia para a noite, né? Você tem que, muitas das vezes, entregar aquele um pouquinho a mais, né? Que a gente, às vezes, não vê em muitas pessoas, né? Tem até uma trendzinha agora que tá rolando no Instagram, assim, daí no vídeo tem 2 pessoas, daí ele tá 17,59, daí ele passa a caixa assim, dá 18 horas, a caixa cai e não tem mais ninguém ali, né? Aí são várias coisinhas assim, ó, sai que tá contando os minutos pro final de semana, pro intervalo, pra ir embora, né? Então, o entregar um pouquinho a mais, o esperar o momento certo, tem várias coisas, né, que a gente precisa para ter um crescimento, né? E isso vale também para o empreendedor, para quem está montando seu negócio, né? Eu, por exemplo, já estou com a empresa há 12 anos, né? Quando eu abri a empresa, eu tinha 3 clientes, né? E não foi do dia para a noite que a gente passou a ter uma carteira de clientes. Esses 3 clientes foram vários meses com 3 clientes, né? E aí tu vai para o quarto, daí quando tu chega no quinto, um cancela e volta lá atrás, né? Então isso vale também para o empreendedor, né? Não é do dia para a noite que a gente faz o nosso negócio acontecer. Rose, vamos passar para o bloco 6, onde a gente tem o nosso ping-pong de dono, tá? Eu separei 5, não sei se são bem perguntas aqui, mas 5 chamadas para você e você me responde aí com o que vir na sua mente, certo? Um valor que te guia na vida. Honestidade. Um momento que você nunca esquece na carreira dentro do Sicoob. Ter a minha trajetória nas páginas de um livro. Um conselho que você daria para quem está começando. Acredite no seu potencial. Um sentimento ao ver a sua história. Uma honra, uma gratidão será para a minha vida. O significado de cooperativa para você. É a união das pessoas. O Sicoob é onde você mesmo falou. Ali é tratado como uma família. Né? A gente não trata os cooperados como um número, e sim como pessoas. Pessoal, chegamos ao final do nosso Conversa de Dono hoje, uma história inspiradora para você aí. Então não desista dos seus sonhos, não desista da sua carreira, pelo contrário, fortaleça, cresça, busque para que você seja mais reconhecido, seja no mercado ou na onde você está atuando. Rose, você tem um minutinho aí para deixar uma palavrinha livre com você aí. Juliano, só quero agradecer este momento, quero agradecer a oportunidade. Espero que as pessoas que estejam nos assistindo, que de alguma forma eu tenha inspirado e levado uma palavra boa a cada um. Com certeza, Rose. A tua história é de superação, é de vida, é de humildade, de oportunidades. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas aí. Obrigado pela vinda aqui, pelo seu tempo e por estar contando para nós a sua história. Pessoal, novamente, se você quer ter acesso ao livro, passe em uma das agências do Sicoob, retire seu livro lá e nos vemos no nosso próximo Conversa de Dono. Valeu!